e eu sou autor. Então, eu venho com alguém que defende a obra que criou. O projeto de lei da Câmara, que agora aqui é o número 80, o PLC, é da minha autoria. E eu vou explicar no que eu me fundo. Eu ouvi agora o senador Vicentinho, e de alguma maneira, ao menos a mim me parece, que nós nos aproximamos na mesma reflexão. O objetivo do meu projeto de lei é fazer com que nós legitimemos aqueles que ingressaram através de concurso público, pelas normas vigentes na época, e que depois, com a sobrevinda da Constituição de 88, determinou que houvesse, enfim, que a competência passasse para a União, e exatamente nesse período, nessa lacuna, e sobre ela é que nós estamos procurando resolver a situação daqueles que estão sendo surpreendidos 20 anos depois, com simplesmente o vazio que está sendo apresentado na vida deles, porque eles estão simplesmente sendo alijados do serviço público do qual eles participavam. Em que eu fundamento essa possibilidade jurídica? Eu sei que se contesta que eventualmente haveria inconstitucionalidade. Eu quero sustentar em cima disso, demonstrar que não entendo que incida em inconstitucionalidade. No período em que havia essa vacância, os tribunais foram provocados. E eu menciono as diversas decisões em que os tribunais confirmaram que se autorizava, assim, a que se aplicasse a regência precedente enquanto não sobreviesse a lei federal. Inclusive, eu tenho aqui, posso rapidamente fazer referência, por exemplo, o ministro... Deixa, porque uma coisa está ligada à outra. Está dando problema no... Se a legislação... Aqui o ministro Vicente Leal. Se a legislação que busca regular a incidência e aplicação do dispositivo constitucional prevê a edição de lei estadual, fixando normas e critérios a serem observados para efeito de preenchimento de vagas por remoção, sua aplicação fica na dependência da edição de lei regulamentadora. Enquanto não editada a lei estadual regulamentadora, não se põe como desarrazoado o entendimento quanto à possibilidade de o preenchimento das serventias que vagaram antes da Lei 8.935 ser feito sob a forma da legislação anterior e vigente à época da ocorrência. O que eu quero dizer, a gente sabe que na sequência houve uma mudança da jurisprudência, tanto é que o CNJ, muito mais adiante, reconheceu a inconstitucionalidade, ou declarou a inconstitucionalidade de todos aqueles que se abrigaram sob os preceitos da época. Mas o que eu provoco a reflexão são princípios que estão acima disso. E ou nós realmente entendemos que o que sustenta toda a estrutura, o arcabouço constitucional, são os princípios, ou então nós, de fato, não percebemos o que significa a construção teórica de uma Constituição. Há, em primeiro lugar, o princípio da segurança jurídica. Eu questiono as pessoas que aqui estão. Se alguém de vocês tivesse prestado um concurso dentro de uma regra, dentro de uma norma, e através de uma decisão, de um ato do presidente do Tribunal de Justiça, obedecendo a todo o rito, o procedimento da época, fosse alçado a ocupação de um cargo, entenderia possível, 20 anos depois, dizer, olha, me desculpe, você vai ter que sair desse cargo em que você está. Isso atenta contra o princípio da segurança jurídica. Nós temos inúmeras decisões dos tribunais falando isso, ministros do Supremo, ministros do STJ, que naquele período reconheciam. Até quando se muda uma jurisprudência, se diz que essa mudança ela é dependente de aplicação posterior. As pessoas não podem ser surpreendidas pela
oscilação das interpretações. E aqui, de novo, nós estamos falando, e eu estou preconizando a solução daqueles que estão há 20 anos e que se submeteram à regra que era vigente à época, que não foi questionada. É um ato administrativo que os nomeou. Existe prescrição, prazo, para que se invalide um ato administrativo. 5 anos, nós estamos há 20 anos. Quando o Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade de uma lei, ele pode aplicar o princípio da modulação. Ele pode dizer, não, vamos fazer o seguinte, isso vai significar daqui para frente essa interpretação. Daqui para trás nós aplicamos tais ou quais efeitos. O que eu sustento? Que se o Supremo pode aplicar o princípio da modulação, não é o Supremo que legisla. Quem legisla somos nós. Se nós concedemos ao Supremo a possibilidade dele modular, nós não podemos modular? O outorgante não pode se valer daquilo que ele outorga. Se eles podem, através de uma decisão judicial, assim proceder, nós podemos, através de um ato legislativo, fazer essas correções. Aliás, eu estou vendo meu professor de filosofia, professor Tércio Sampaio, uma alegria estar aqui com o senhor. Então, nós nos fundamos, volto a dizer, em princípios constitucionais. O princípio da boa-fé, que faz com que nós acreditemos no sistema jurídico, que nós não possamos ser surpreendidos com alterações que nos atinjam nos nossos direitos. Eu falo, como falei, no princípio da segurança jurídica, falo do princípio da modulação, falo no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Há uma presunção, é o sistema, não é? Isso faz parte, volto a dizer, dos princípios constitucionais. Os atos administrativos têm presunção de legitimidade e de veracidade. Estamos falando de atos de 20 anos. De 20 anos. Então, não é algo que nós queiramos introduzir no sistema, malferindo o princípio do concurso público. É só ler a minha proposta. Aqueles que ingressaram na atividade notarial através de concurso público. É a esses que eu estou preconizando, que eu estou postulando, estou pedindo o voto dos senadores. Nós lá na Câmara já aprovamos. Eu sei que foi a presidência da República, já uma vez ela vetou, mas vetou, e agora nós estamos colocando dentro do projeto toda essa fundamentação, essa sustentação jurídica, para que o jurídico lá perceba o diferencial que existe entre aquilo que se prega e aquilo que eu vejo em relação às tantas faixas e cartazes, como se nós estivéssemos apadrinhando algo inusitado em relação aos cartórios. Eu volto a indagar a todos aqueles que são contra o meu projeto, se acham que é normal que alguém tenha se submetido, eu concluo logo, presidente, se é normal que alguém tenha se submetido a um concurso público, tenha se submetido às regras então vigentes e depois, 20 anos depois, nós simplesmente digamos, eu lamento, mas você não tem direito a nada. Isso me soa, como é uma outra que eu estou enfrentando, que é a PEC dos indígenas. Eu pergunto a esse país, todo mundo bate na PEC 215, eu sou relator da PEC 215. Todo mundo bate na 215 e eu digo assim, escuta, você acha normal alguém chegar e dizer assim, vocês estão há 100, 200, 300 anos, todas as gerações de vocês estavam ali ocupando e agora vocês têm que sair sem um centavo. Porque é isso que está. Eu acho que nós mudamos, nós hoje precisamos aplicar outros princípios, de novo, o princípio da razoabilidade. É razoável sustentar isso? E aqui é razoável sustentar que essas pessoas simplesmente devam arredar, ceder, diante de um princípio, eu reconheço aquilo que se disse, o concurso público, eu sou a favor do concurso público. Mas essas pessoas prestaram concurso público. Podem ter prestado, como ele falou aqui, cartório de imóveis, não sei o quê, o cartório de protesto numa cidade, passou para o cartório de imóveis, de uma outra maior. Não vejo
por que qualificar isso como algo que não devesse merecer da Casa Legislativa uma solução? É impossível que nós mantenhamos todas essas pessoas nessa insegurança que, lamentavelmente, nós temos testemunhado, como aqui. É que, às vezes, as pessoas são distantes, não percebem que nós estamos vendo lá na ponta os casos e os fatos que estão afligindo a tanta gente. Por isso, eu encareço, né, aos senadores que, na mesma linha da Câmara dos Deputados, aprovem esse projeto e que a gente prossiga na intenção de resolver de vez esse que é um problema que, como eu disse, aflige a tanta gente. Me perdoem aqui um pouquinho de... Eu tô vendo aqui o meu professor de mestrado e agora eu não tinha percebido, Valmir Pontes, meu colega de mestrado na PUC de São Paulo. Um orgulho enorme percebê-los aqui. Eu acho que vou suspender onde eu ia, eu dou uma chegadinha e volto correndo. Mas, enfim, um prazer estar aqui e sustentar aquilo no qual eu efetivamente acredito e imagino que é obrigação da Casa Legislativa resolver. Senhor presidente, muito obrigado, meu senador Maranhão.